eu falo que advogado empresarial, ele não pode ser medroso. Uhum. E, principalmente, não pode ter... Eu sempre falo para meus clientes que meia verdade é meia defesa. Então, assim, é a transparência. E aí, o advogado... Por isso que eu sempre busquei entender sobre negócios, Denis, mesmo antes de ser empresária, sendo só advogada, porque a Cíntia deu a resposta que eu ia dar. Eu falo para o cliente, não existe, isso é muito real, não existe nenhum negócio que você vai fazer que não exista risco. Na verdade, não existe nada no mundo que você vai fazer que não exista risco. Você vai sair, se Viver você for é atravessar a rua, é arriscado, porque se você não tomar cuidado, você vai ser atropelado. Se você não tiver extremamente atento, você pode ser atropelado porque a pessoa vem. Porque se você não tiver... Às vezes você está até certo ali na faixa, você vai... Mas assim, vem uma pessoa totalmente desgovernada e pode atropelar. Então, assim, eu digo o seguinte, em negócios, no mundo dos negócios, não existe esse negócio... No Brasil, então, não existe o que a Cíntia falou. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Vou dar um exemplo agora. A gente estava vendendo, no começo do ano, um imóvel de um cliente. Eles têm muitos imóveis em São Paulo e estava vendendo um dos imóveis. Eles têm uma empresa grande e não existe um empresário que tenha uma empresa grande que não tenha processos. Assim, eu não conheço esse, a não ser que a empresa ou é recente ou é uma modalidade de negócio muito diferenciada. Mas é óbvio que todo empresário tem processos. Então, eles estavam, de maneira irregular, arrolados numa execução da empresa deles. Uma execução muito antiga. Aí, primeiro, já havia acontecido a prescrição. Então, a gente estava aguardando um desarquivamento de um processo que é físico, antigo, para que, de fato, a gente pedisse o reconhecimento prescricional. Mas a parte legal estava lá. A dívida não era deles e já tinha prescrevido, mesmo sendo da empresa, tá? E aí, o advogado da outra parte... E, assim, gente, eles estavam vendendo uma casa nos Jardins que era, assim, é só porque eles não queriam, tinha uma questão emocional, Cíntia. Eu falei, quem comprou realmente se deu muito bem, porque eles estavam vendendo por valor do metro quadrado, olha, a gente não quer lembranças horrorosas, problemas familiares. E eu até falei para o cliente, cara, vocês querem vender isso neste momento? Porque se vocês venderem, espera um pouco. Enfim, o advogado da outra parte, não, é muito arriscado para ele comprar. E você olha para o abençoado advogado e fala assim, gente, você está deixando seu cliente não ganhar minimamente 20 milhões de reais. Minimamente 20 milhões de reais. Olha, nenhuma transação. Por quê? Aí a gente faz um parecer jurídico. Ele não está entendendo. Entende? Sim. E assim, aí de novo eu falei, acabou que não dando certo com esse. Na sequência, a gente pega uma pessoa que queria comprar esse imóvel e comprou, que é dono de uma construtora grande em São Paulo, famosa. O advogado tem experiência na área imobiliária e tem experiência em negócios. O que aconteceu? A gente fechou esse negócio em 3 meses. Com uma diligência, porque é uma empresa grande, então, assim, é óbvio, a gente tem muitos processos, tem muita análise processual para fazer. Mas, Cíntia, é isso que você falou. Não existe nenhum negócio, né, Denis, que não tenha risco. O que a gente faz? Quantifica o risco. Então, cara, se existe um risco e o risco é maior, qual é o tamanho do seu investimento? Qual é o seu apetite? Você não vai investir tudo em algo que tem um risco muito grande. Sabe, eu vou investir num parque aquático no Rio de Janeiro. Aonde é o terreno? Esse terreno tem APP? Como que está o zoneamento? O que a gente vai estudar para entender se você faz sentido você fazer esse investimento agora? Ou não, eu vou fazer investimento num imóvel, num prédio assim. Poxa, então eu acho que é quantificar, mas entender. E ser super transparente com o cliente, né? Olha, disso eu não entendo. Então, senão você deixa realmente seu cliente deixar de ganhar muito dinheiro. E é difícil o advogado que tem essa visão, né, Dri? Essa visão empresarial, porque você tem que saber do direito, você tem que saber como é o mundo empresarial e você precisa ajudar o empresário a ir para o melhor caminho possível dentro da estratégia empresarial dele, mas ao mesmo tempo ali certificando que ele está não só cumprindo a lei, mas que ele está usando a lei ao favor dele também para se proteger, né? Claro. É difícil o advogado que tem essa visão, né? Entender que nós somos facilitadores de negócio. Exato. E não bloqueadores de negócio. Porque também, às vezes, tem uns colegas que adoram. Não, eu não assino. Se ele quiser fazer, é lógico que o cliente vai ficar, sabe, com melindre. Como que o advogado está falando isso? Gera total insegurança no cliente e, às vezes, muitas vezes, até por luxo, né? A pessoa quer um detalhe que, às vezes, você percebe que o colega de vocês, assim, né? Ele quer mais o brilho dele, ele quer uma vírgula ali, que ele quer mexer no contrato. Se tivesse pedido isso, teria um problema. E às vezes aquela vírgula não vai mudar nada. É isso mesmo.
Isso quando mesmo. você chega nisso, é Já legal, vi porque muito é só isso. Tá bom. É só isso, exato. Aí eu falo, vou dar vírgula para você, amado. Você quer a vírgula? A vírgula é toda sua, não. E aí eu aprendi também com esses colegas, o que a gente faz? Aí eu encho mais a bola. Ah, nossa, doutor, maravilhoso. Não, amei a sugestão do colega. Incrível. Não, vamos colocar. Porque não adianta você ficar normalmente debatendo com essa pessoa que você não vai chegar a lugar nenhum, né? Sim. E é óbvio, você não vai prejudicar o meu cliente do lado de cá. Seguimos, sabe? Sempre aprendi muito a lidar com os colegas advogados. Aqui no Brasil faz tempo que a gente não tem nenhum problema desse tipo, mas nos Estados Unidos, sim, mais recentemente, a gente se deparou. A gente também não costuma ter problemas, porque nossos clientes, normalmente, eles têm também advogados que já são bastante experientes e tal. Mas teve um cliente, recentemente, o cliente é maravilhoso, mas o advogado, eu acho que ele era novo ali na área imobiliária e ele era um pouco difícil, né? Foi engraçado. Conceitos básicos do imobiliário. Confesso que eu tive que usar essa sua estratégia, Adri, de encher um pouquinho a bola dele. Né? Assim, porque assim, quando a pessoa não é especialista da área e quer se posicionar ali como sendo. E aí isso dificulta demais, porque o cliente tá acreditando nele como especialista e fala, poxa, gente, ainda tem que... Ele podia falar, né, olha, eu não conheço nenhum contrato da área imobiliária e tudo mais, né? Porque assim como no Brasil, nos Estados Unidos, existe um consenso ali dos contratos de imóveis, né, na planta, né? Você vai... Os contratos de imóveis na planta da nossa construtora é igual ou muito similar ao contrato de todas as construtoras da região, né? E porque a lei ainda mais no Brasil, né? Sim. Mas nos Estados Unidos também existe isso, porque é um negócio que se faz todos os dias, né? Então os contratos muitas vezes são padronizados, né? E aí chega aquele advogado que ele acha que ele está discutindo como se fosse um particular, não? Ele tá discutindo com uma empresa que entrega milhares de casas e ela não vai mudar a vírgula do contrato. Era o contrato de uma da maior construtora da Flórida, a segunda maior dos Estados Unidos, e ele queria mudar o contrato da maior construtora da Flórida. E questões que não iam fazer. Não é uma negociação bilateral simples, é um contrato pacificado que passou por milhares de pessoas, né? E com precedentes, né? Porque daí você é uma construtora enorme, aí você pega daí, ela já construiu inúmeros, e aquelas cláusulas que ele está ali falando, provavelmente as pessoas não tiveram um problema. Já passou milhares de revisões ali, já tá no estado da arte. E muitas vezes ele nem entendeu o que a cláusula está falando, né? Então, essa cláusula está falando isso. Não, a cláusula está falando aquilo, né? Conforme a lei americana e tal, enfim, né? Então, tudo certinho, tudo bem. Ainda mais nos Estados Unidos, que assim, se a lei não é cumprida nos Estados Unidos, a empresa, ela vai pagar, não importa o tamanho dela, ela vai arcar com as consequências, né? Exato. A lei nos Estados Unidos, ela é para ser cumprida. E uma coisa que eu falo no Brasil, infelizmente, né, Dri, que uma coisa que é minha percepção conforme a minha experiência, né? Se as duas partes, elas não tiverem, no Brasil, né? Se as duas partes não estiverem bem intencionadas, no Brasil não há contrato que resolva, né? Porque a justiça, ela é lenta, ela vai demorar, ela não vai resolver na hora certa. Sempre tem mais uma artimanha, mais um recurso, né? Isso é muito verdade. Para a parte que quer, né? Por isso que lá no escritório, por exemplo, nossos clientes, eles vão fazer negócio, a gente não faz uma análise só do negócio, a gente faz uma análise como um todo. Então, a gente faz uma análise das outras empresas que estão fazendo negócio e a gente faz análise dos sócios. Por quê? Principalmente negócios maiores. Porque a gente fala, olha, é o seguinte, isso que você falou, Cíntia, é verdade. Cara, você pode assinar... Não, porque vamos amarrar o contrato. Você pode amarrar e dar 10 mil amarrações. Se a outra parte não estiver bem intencionada, você não vai fazer nada com essa amarração. Você vai executar essa pessoa não vai te pagar, porque ela não tem lastro. Então, se você vai fazer grandes negócios, é muito importante que o escritório realmente olhe não só a empresa, mas olhe realmente os sócios, entenda um pouco do perfil dele. Você olha, tem processo, a pessoa pode ter 300 processos, mas são processos inerentes ali realmente ao ramo daquela pessoa. Agora, quando você vê a pessoa já sendo cobrada em outras demandas por negócios mal feitos ou por negócios não cumpridos anteriormente, fala, olha, você pode seguir, claro, óbvio, mas talvez aí tenha um pouco mais de cautela, ou você invista menos, ou você entra com um valor menor, né, de investimento nessa empresa. É importante que você saiba que, e aí você faz um relatório. Assinar, eu falo para a minha equipe, a gente não assina contrato com ninguém sem saber quem é a outra parte, entender um pouquinho sobre a outra parte, né? Sim.